o olho gigante do deserto do Saara. Essa formação rochosa circular curiosa tem 40 quilômetros de diâmetro e fica no platô de Adrar, na Mauritânia, no noroeste da África. As imagens registradas por satélites da NASA sempre despertaram o interesse dos cientistas sobre a origem do fenômeno. Por muito tempo, eles suspeitaram que a estrutura fosse uma cratera provocada pelo impacto de um meteorito, porque grandes colisões cósmicas podem criar esses desenhos circulares na superfície terrestre. Pesquisas recentes mostraram que a estrutura surgiu quando rochas foram empurradas para cima pela força do magma expelido pelo vulcão no subsolo. Ao longo de milhões de anos, as rochas de cores diversas acabaram se desgastando pela erosão, criando esses anéis. A formação, batizada no passado por geógrafos franceses pelo nome de estrutura Richat, que significa botoadura, fica em uma região de importância histórica e arqueológica, onde são encontradas ferramentas de pedras feitas pelos povos da pré-história, pinturas rupestres, além de ruínas de cidades medievais. O Olho do Saara, uma paisagem bela e rara vista do espaço. Olá, está no ar o Repórter Eco, sempre com informações que contribuem na busca de um mundo melhor e mais digno. Os temas principais: arte e natureza, o plano clima e uma jovem ativista brasileira. Veja os detalhes do programa de hoje. Conheça um movimento que usa os elementos do meio ambiente para a criação de obras. A pesquisadora Thelma Krug analisa projeto do governo brasileiro para reduzir emissões de gases do efeito estufa até 2035. E aos 13 anos, Mavi Brilhante é uma das mais importantes jovens que participam nos debates da ONU sobre o futuro do clima na Terra. A Land Art, ou Arte da Terra, é um movimento internacional que torna a natureza fonte de inspiração das expressões artísticas. Integrantes da iniciativa em Florianópolis usam folhas, galhos, areia e outros materiais para fazer as obras. A natureza como suporte para uma arte efêmera é a Land Art, ou Arte da Terra, da paisagem. Os artistas que integram o movimento iniciado na década de 60 nos Estados Unidos e Europa usam folhas, madeira, galhos, areia, rocha para atuar em espaços exteriores, longe dos museus. A arte pode estar em praias, mares, lagos, cânions, montanhas, planícies, os mais variados ambientes. Tudo para chamar a atenção para a grandiosidade da natureza. Por conta das dimensões, são normalmente conhecidas por fotos e vídeos. A obra de land art mais famosa do mundo é Spiral Jet, de Robert Smithson, de 1970. Foi construída no Grande Lago Salgado, nos Estados Unidos. Walter de Maria, Michael Heiser e Dennis Oppenheim foram outros artistas conhecidos dessa vertente. À beira-mar, principalmente da capital de Santa Catarina, Clayton Balduino, mais conhecido como Reciclayton, realiza obras de grande impacto visual na areia. Natural do interior de São Paulo, ele vive em Florianópolis há 11 anos. Eu estudei movimentos artísticos, aí depois eu comecei a me interessar por educação ambiental. E daí eu acho que isso linkou essas duas coisas, né, entre a educação ambiental e as artes plásticas, no caso, essa arte que
não lida com materiais, né? Ela é mais limpa, então ela não vai tinta, não tem essa toxicidade para a natureza. Queria saber como é que você encara o fato de ser uma arte efêmera, que tem um tempo determinado ali que ela vai existir. É uma sensação, né, que eu comecei a aprender a trabalhar com ela. Caso eu não tivesse esse registro fotográfico, eu acho que seria mais difícil lidar com esse despreendimento desse trabalho, dessa dedicação. Tudo tem um ciclo, né? A gente, as plantas, né? Tudo tem um ciclo, né? Planeta. O desenho mais frequente é de mandalas, representações geométricas da dinâmica de relação entre o homem e o cosmos. Sempre de olho nas tábuas de marés, ele precisa entender e aceitar os movimentos naturais. No dia da entrevista, tinha madrugado para trabalhar na Praia do Santinho. Teve 3 momentos que a maré apagou o desenho e eu tive que refazê-lo. É o movimento, né, da natureza que nessa arte a gente tem que se adequar. Eu me acostumei a acompanhar a tábua de maré, né? Um mês antes eu dou uma olhada para ver quais os dias propícios para estar fazendo ali, né? Para a maré não estar sobre a praia. Eu começo ali, procuro um espaço ali onde esteja uma parte da maré ali, da praia esteja mais lisa, mais tranquila, né? Pelo que eu vi, algumas vezes vocês limpam as praias antes de começar as mandalas. Como é que funciona isso, Cleiton? Naquela área que eu estou trabalhando, se tiver resíduos, os resíduos eu já vou tirando e já deixando uma praia limpa ali também. Por sorte aqui em Floripa, muitas praias aqui, né? Essas que não tem tantos movimentos, tudo que é bonito atrai, né? Atrai a atenção, atrai a curiosidade, né? Todo mundo contempla, né, o que é bonito. Ninguém quer uma praia suja, né? Todo mundo quer uma praia limpa, uma praia com água limpa, uma praia com areia limpa. Recentemente, Reci Cleiton fez uma homenagem ao cão Orelha, que morreu vítima de maus tratos. Um cão comunitário que vivia na Praia Brava e era muito amado. O arte educador ambiental cria seus instrumentos para desenhar, muitas vezes a partir da reciclagem de materiais. Eu falo que são os meus pincéis mágicos, os meus rastelos. Eu fiz com reutilização de carrinho de supermercado que eu encontrei no descartado. E aí eu cortei ele ali com umas máquinas e montei, porque é um material que não enferruja. Eu dou aula de educação ambiental para crianças. E eu comecei a colocar a arte na educação ambiental, entendeu? Daí, como? Reaproveitando os materiais que estão na rua. Então, pintava garrafa PET, recortava, pegava quadros que estavam jogados porque estavam rasgados, recosturava os quadros, repintava. Então, aí eu comecei a descobrir uma maneira econômica também, porque até na arte, por exemplo, se você vai fazer uma arte, aí você precisa comprar a tela, você precisa comprar os pincéis, você precisa comprar a tinta, você precisa comprar o suporte para colocar tudo isso. Então eu descobri também que dá para reciclar tudo e fazer arte em cima disso. Para Reci Cleiton, além da arte, é uma forma de atuar pela preservação do planeta Terra. Eu quero que traga uma reflexão, né, sobre o planeta mesmo, sobre a natureza, né, sobre o respeito ali com a praia, com os seres vivos, seres marinhos, né? E a gente tá tudo conectado, né? Vamos agora às notícias principais da área socioambiental. O robô Curiosity detecta material orgânico nunca visto antes em Marte. A mistura de moléculas orgânicas foi encontrada em rochas com mais de 3,5 bilhões de anos. Esses compostos seriam fundamentais para a origem da vida na Terra. A descoberta da Agência Espacial Norte-Americana não prova que existiu vida no planeta vermelho, mas revela que a superfície de Marte tem a capacidade de conservar exatamente o tipo de substância que poderia servir de sinal de vida no passado. No último 22 de abril, data em que é comemorado o Dia da Terra,
Novo relatório da ONU alerta que o calor extremo ameaça a agricultura no planeta. O levantamento afirma que o aquecimento global está levando os sistemas agroalimentares ao limite. A crise climática coloca em risco meios de subsistência e a saúde de mais de 1 bilhão de pessoas. Uma equipe internacional de cientistas informa que altas temperaturas das águas oceânicas podem superaquecer peixes de sangue quente. O risco maior é para espécies como os tubarões brancos e os atuns, que têm dificuldade de dissipar o calor interno e, por isso, estão mais ameaçados. Um mapeamento genético de 232 elefantes africanos em 17 países revela que a expansão humana está enfraquecendo a espécie. Durante milhões de anos, esses grandes mamíferos cruzaram o continente livremente, se misturando com outros grupos. Com a fragmentação dos habitats, houve o isolamento dos elefantes e o enfraquecimento genético. Veja logo mais aqui no Repórter Eco. A pesquisadora Thelma Krug analisa o Plano Clima, projeto do governo federal para enfrentar a crise climática. A pesquisadora Thelma Krug é uma das mais importantes especialistas na área de ciências da Terra e mudanças climáticas. Ela analisa a importância do Plano Clima. O projeto mostra como o Brasil pretende enfrentar o aquecimento global até 2035. Os brasileiros têm sentido na pele cada vez mais os efeitos das ondas de calor. Foram 7 no país só em 2025. A maioria das cidades foi afetada durante o verão, com episódios que duraram 10 dias ou mais. Os dados estão no relatório Estado do Clima, Extremos do Clima e Desastres no Brasil, do CEMADEM. Essa é uma das faces da emergência climática. Os eventos extremos, cada vez mais intensos e frequentes, envolvem secas em lugares inimagináveis, como na Amazônia, com seus grandes rios, enchentes de grandes proporções no Rio Grande do Sul e tornados que não eram registrados anteriormente no Paraná. 2024 segue como o ano mais quente da série de medições históricas. O relatório do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos mostra ainda que os últimos 11 anos consecutivos estão entre os mais quentes da história, o que reforça a tendência contínua de aquecimento global. O Brasil registrou mais de 7.500 desastres climáticos entre 2020 e 2023. Mais de 336 mil pessoas no país foram diretamente afetadas pelos eventos climáticos registrados em 2025. O meu otimismo está chegando ao fim com relação à nossa capacidade coletiva e global de reduzir a temperatura, ou de limitar a temperatura a 1,5 até, enfim, até o final desse século. Mas a ciência também aponta que, mesmo que ultrapassando esta temperatura, há a possibilidade de você ainda reverter isso para 1,5, com medidas que hoje não estão bem dimensionadas, ou seja, a gente ainda tem muito que trabalhar nisso. Por meio do Plano Clima, o Brasil explica em detalhes como pretende enfrentar as mudanças climáticas até 2035. O documento apresenta os programas setoriais para tentar reduzir emissões de gases que elevam a temperatura e os que prevêem adaptações de cidades e zonas rurais para enfrentar impactos que são muito mais intensos para populações em situação de vulnerabilidade. Como no meio ambiente não há fronteiras, está tudo interligado, existe ainda um capítulo que trata das estratégias transversais para a ação climática. Foi construído com muita inclusividade.
Eu mesma participei de algumas consultas que foram feitas encabeçadas pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Onde foram ouvidas todas as camadas da sociedade. Agora, o esforço vai ser na implementação. O Plano Clima Mitigação, ou de redução de emissões, traz diretrizes para os setores de energia, transportes, cidades e resíduos sólidos, por exemplo. O Brasil se comprometeu a cortar de 59% a 67% das emissões de gases até 2035. Já o desmatamento tem que ser zerado. Ficou frustrado quem esperava uma sinalização sobre o fim do uso dos combustíveis fósseis. Dependendo de quanto você for precisar fazer para tirar o CO2 da atmosfera, fica inviável. Reflorestamento, florestamento são parte das medidas que poderiam tirar o CO2 da atmosfera. Outras técnicas que você poderia mencionar já vão para o oceano, fertilização dos oceanos, que também são coisas que a gente não conhece muito a fundo em termos de escala. No capítulo sobre adaptação, há medidas previstas para diversas áreas: recursos hídricos, indústria e mineração, biodiversidade, segurança alimentar, agricultura e pecuária, oceanos e zonas costeiras, entre outras. A gente já tem observado mudanças no vento que têm causado assim, danos extensos, coisas que a gente não via há muito tempo, né? Então, a gente teria que, de uma certa forma, tentar aumentar a resiliência desses ecossistemas. A gente já está fazendo, através da Embrapa, desenvolvendo sementes mais resilientes, tanto ao calor como à mudança de precipitação. Temas como justiça climática e racismo ambiental são destaque no plano. A justiça climática busca corrigir a disparidade entre os responsáveis pelas causas da mudança do clima e os mais afetados pelos impactos. O racismo ambiental evidencia como a população negra, os povos indígenas e as comunidades tradicionais sofrem impactos desproporcionais e demandam a redução de vulnerabilidades. Num recorte de gênero, o plano lembra ainda que as mulheres são sempre as mais afetadas. Eu vejo a necessidade da construção de políticas públicas inclusivas para que essas populações sejam parte do processo de decisão. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. A ativista Mavi Brilhante, de 13 anos, integra o Grupo Mundial de Jovens que discute ações para conter a crise climática. A participação dos jovens nos debates sobre a crise climática mundial. Aos 13 anos, Mavi Brilhante é um dos símbolos da nova geração de ativistas. Ela foi uma das representantes do Brasil no encontro das Nações Unidas que reuniu a juventude para discutir sobre o futuro do clima na Terra. A ativista paraibana Maria Vitória Brilhante, a Mavi, tem apenas 13 anos, mas já coleciona ações em defesa do meio ambiente. A jovem é embaixadora nacional do projeto Meu Futuro Minha Voz, iniciativa internacional de alfabetização climática promovida pelo Instituto Limpa Brasil. Não só a partir da COP30, mas eu e o Limpa Brasil, o Instituto Limpa Brasil, temos um projeto que eu sou embaixadora, que é o My Voice, My Future, Meu Futuro, Minha Voz, que é justamente essa questão de implementar a alfabetização contra as mudanças climáticas nas escolas. Eu acho que isso seria um papel fundamental, tanto a mostrar a cidadania, mostrar que outras pessoas vulneráveis também têm esse direito de lutar pelos direitos delas.
Em 2025, Mavi foi aprovada no Global Youth Climate Training Program, programa que forma lideranças climáticas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, uma das mais renomadas do mundo. Em novembro do ano passado, ela participou da COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima em Belém do Pará. Levou para o maior evento ambiental do planeta a voz de crianças e adolescentes. Ainda sou bem jovem, então cada viagem dessa é para aprender mais um pouco. Estou indo para adquirir conhecimento, conhecer novas pessoas, mostrar que é importante a gente ter jovens nessas mesas de debate. Eu gostaria muito de ver pessoas dando soluções concretas e pessoas fazendo acontecer. Porque algo que eu digo que eu sinto muita falta é as pessoas prometem tanto, têm tantas ideias de começar a fazer algo novo, mas elas nunca começam de fato. Em abril deste ano, a jovem ativista foi uma das representantes do Brasil no Fórum da Juventude do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas, que aconteceu em Nova York. Convidada pelo governo federal, ela foi uma das mais jovens participantes do evento. Eu espero que esse fórum ajude um pouco a gente a começar a implementar realmente as ODS, a Agenda 2030, para a gente ter, porque a gente tem até um certo tempo para fazer isso. E a gente começando a implementar cada vez mais, a gente vai ajudando o nosso planeta. Porque essa agenda é para a gente ter um planeta melhor, um lugar melhor de se viver. E aí a gente já tem as ideias, a gente só precisa começar a executar. É isso que eu gosto tanto de fazer essas viagens. Eu acho que é conhecer pessoas novas, conhecer novas culturas, porque, de certa forma, eu estou conversando com pessoas do mundo inteiro e vou descobrindo, tem uma pessoa que é de lá da África, ela tem um projeto muito legal que ela faz, porque cada pessoa tem uma visão do que está acontecendo no nosso mundo diferente. Então, outros sofrem mais, outros sofrem menos, e é muito bom ver que cada um tem um projeto diferente ajudando sua comunidade e a realidade em que vive. Novas gerações tão afetadas pelo aquecimento global. Mavi é um exemplo da importância da participação dos jovens nos debates de combate à crise climática. Eu gosto muito de falar que os jovens, eles pensam fora da caixa. Então, a gente tem muita ideia, a gente tem muita força de vontade. O que a gente quer que aconteça, a gente faz acontecer sim. Os jovens, de certa forma, eles estão todos ligados. Eu conheço um que conhece outro, e assim a gente vai conseguindo juntar várias pessoas. Eles não só prometem, eles querem fazer o mundo um lugar melhor. E eu acho que quando a gente junta vários jovens com essa vontade, a gente impacta mais o mundo. Mavi acredita na força da união da juventude e sonha com um mundo mais justo e saudável para todos. Um mundo ideal para mim seria mais jovens engajados nessa causa, porque o que eu gosto sempre de falar é que os jovens, eles não são só o futuro, eles estão sendo o presente. Então, acho que nós jovens, a gente precisa dar as mãos e dar esse primeiro passo juntos, lutando, debatendo, entrando nas mesas de debates para mostrar o quanto que é importante a participação jovem. O pessoal ainda vai lembrar que quem fez a diferença para ajudar o nosso planeta foram os jovens. Porque a idade não é uma barreira para fazer a diferença. E nós todos precisamos dar mão, lutar, fazer mutirão, mostrar que a gente também tem voz, porque quando a gente sonha sozinho é apenas um sonho. E quando sonhamos todos juntos, é o começo de uma nova realidade e um passo para um futuro mais sustentável. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas em defesa da diversidade de formas de vida na Terra. Até lá!